Olá, eu sou a Samila Oliveira Mendes e hoje eu vou apresentar a vocês brevemente a minha pesquisa de iniciação científica, os sonhos e a construção imagética de desenhos de memória. E eu vou contar como é que foi o meu processo de criação envolvendo os meus próprios sonhos e estudo das imagens desses sonhos. Para isso, eu recorri a dois autores importantes da psicanálise e filosofia e busquei correlacionar os conteúdos o- aferidos pelos autores com o conteúdo dos meus sonhos durante os anos de pandemia de Covid-19. As obras que eu utilizei foram a Interpretação dos Sonhos de Freud e quatro obras referentes ao método da fenomenologia da imaginação de Gaston Bachelard, que são A Água e os Sonhos, O Ar e os Sonhos, A Poética do Espaço e O Direito de Sonhar. Bom, o ponto-chave da viabilização do uso dos sonhos no processo criativo foi o registro escrito desses sonhos num bloco de notas contendo todos os detalhes possíveis das imagens percebidas no inconsciente após o despertar. Aí, assim, com a leitura e fichamento das obras do Freud e Bachelard, buscando compreender os seus ensinamentos sobre as particularidades dos sonhos e do método imaginativo, eu pretendi correlacioná-los com o conteúdo dos registros dos sonhos e para isso ter uma para assim eu ter uma base sólida norteadora da produção de desenhos. E assim, a partir desse processo, ele resultou no diálogo entre o conteúdo dos meus sonhos e as teses de Freud e Bachelard. E os principais pontos de congruência entre os meus registros e o que Freud determinou em seu livro foi que o sonho, apesar de se comportar pela livre associação de ideias, ele segue alguns padrões. Os principais padrões que puderam ser percebidos nos meus sonhos particularmente são a personalidade do indivíduo sonhador, a experiência prévia, porque afinal todo o conteúdo onírico é, sem exceção, fruto da experiência, incluindo, é claro, as experiências traumáticas que foram recorrentes durante a pandemia. E, é claro, os estímulos sensoriais externos, que puderam ser percebidos em mais de um dos meus sonhos, no qual alguns estímulos eram sonoros ou de tato, como, por exemplo, o calor e frio, que foram transformados, entre aspas, nos sonhos em experiências imagéticas análogas. Quanto à contribuição de Bachelard para a minha pesquisa, ele frisou que é extremamente importante estar presente na imagem no momento da imagem. E o que isso significa? Para a pesquisa, ele se encaixa perfeitamente com a imagem que é percebida no sonho. Por quê? Porque a partir deste sonho a gente consegue analisar posteriormente as imagens e elas devem ter um enfoque estético, ou seja, na forma e na matéria. Aí aqui temos um registro e um estudo feito a partir do conteúdo desse registro. É, nessa imagem à esquerda é o registro de junho de 2021, e ao lado temos duas imagens que foram desenhos feitos a partir do, dos detalhes contados nesse registro do bloco de notas. E aqui eu fiz esses desenhos no qual eu tratei a imagem da forma como ela foi descrita, buscando compor o desenho com os elementos principais contidos na descrição desses registros. Aqui à esquerda temos um registro de mais ou menos um ano depois, de julho de 2022,
e os desenhos referentes ao conteúdo deste registro. E, por fim, eu percebi ao longo deste processo, né, que as imagens mentais, apesar de desafiadoras, são uma opção válida para o estudo e aplicação nas artes. Isso é claramente e os sonhos são fontes riquíssimas de imagens que contêm peculiaridades que podem atravessar o campo psicológico íntimo, chegando ao campo da composição artística. Isso é muito nítido ao vermos como os surrealistas utilizaram os sonhos em suas obras. Bom, e a outra conclusão na qual eu cheguei com a minha pesquisa foi que os sonhos não se apresentam somente como uma fonte de imagens com conteúdo puramente íntimo, mas também podem gerar discussões sobre os problemas da sociedade no qual o indivíduo sonhador está inserido. E isso é claramente defendido pela pesquisa Os Sonhos Confinados durante a Pandemia, coordenado pelas pesquisadoras e psicanalistas Cláudia Perrone e Rose Gursky, que é uma pesquisa publicada no volume número 266 da revista Cult em 2021. Aqui estão as referências para o meu trabalho. E aqui estão os meus agradecimentos ao Programa Institucional de Iniciação Científica, ao FAPES, à minha orientadora Cláudia Maria França e ao Poética da Criação, meus sinceros agradecimentos.